Meus irmãos, hoje nós chegamos no capítulo 9 da carta aos Romanos, portanto eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, sejam elas físicas, sejam em aplicativo de celular. Na carta aos Romanos, capítulo de número 9, vamos ler o que nos diz a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra de Deus é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé? E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito:
Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Podeis vos assentar. Depois de uma leitura dessas, a gente fica com a boca seca, fica, de certa forma, maravilhado, aterrorizado, humilhado, extasiado. Que leitura impressionante a da palavra de Deus dessa manhã. Esse, meus irmãos, texto de Romanos capítulo 9, é sem sombra de dúvidas um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Romanos capítulo 9 até o capítulo 11 nos apresenta o trecho mais difícil da carta de Romanos e, como eu disse, um dos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Por trás desse texto nós temos uma grande questão. Existe uma questão que perpassa todos esses 3 capítulos, e a questão que Paulo se propõe a responder é se Deus havia de fato abandonado a Israel. Essa é a questão que está por trás de Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Percebam que até aqui, meus irmãos, muito obrigado. O estoque é grande aqui. Percebam que até aqui, meus irmãos, Paulo ele trata de uma ampla gama de assuntos importantes, eu diria que de assuntos fundantes para a nossa fé. Paulo vai dizer e vai trabalhar com uma clareza magistral a universalidade do pecado do homem, a justa ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Essa ira que não é uma ira caprichosa, não é uma ira emotiva, é uma ira que advém da justiça e da santidade perfeita de Deus. Paulo vai mostrar o caminho, ou a resposta de Deus para uma humanidade perdida que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é apresentado como a única esperança, o único caminho de salvação, o único meio do homem se aproximar de Deus. De maneira que Paulo explica, entre outras palavras, que nós somos justificados por graça mediante a fé. O ser humano, a humanidade toda, tanto judeus quanto gentios, estão alienados de Deus em seu estado natural, estão afastados e, portanto, merecem, como retribuição dos seus pecados, a justa ira de Deus. E aqui que o Evangelho entra como boas novas, aqui que o Evangelho entra como uma boa notícia. Nós merecíamos a condenação, mas Jesus é apresentado como aquele que viveu a vida que nós não conseguiríamos viver e morreu a morte que nós merecíamos morrer para que o homem fosse reconciliado com Deus. Paulo vai tratar dessa nova vida, dessa justificação, das consequências dessa justificação. Paulo vai tratar da luta do cristão com o pecado. E daí nós chegamos no capítulo 8, Paulo vai reafirmar essa segurança que aqueles que estão em Cristo têm, dizendo que não há condenação, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem nenhum tipo de poder pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós chegamos agora no capítulo 9, não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Parece que Paulo, ao longo da sua exposição, ele vem numa crescente. Fala do pecado, fala sobre a justificação pela fé, a luta do cristão, e depois fala sobre a segurança do cristão. Quando ele acaba o capítulo 8, parece o auge, o ápice. É um dos textos mais belos de toda a Escritura, falar que nós estamos seguros em Cristo. Quando entramos no capítulo 9, o tom muda. O tom que era de júbilo, que era de otimismo, que era de alegria, nós saímos disso e abruptamente Paulo vai falar sobre tristeza e dor no seu coração. Perceba a mudança na narrativa aqui de Paulo e como o texto de forma abrupta muda, agora tratando a questão do povo de Israel.
Eu confesso aos irmãos que quando eu estava orando por essa mensagem, eu pedi a Deus que me permitisse pregar de forma a não atrapalhar a obra do Espírito Santo. Eu não tenho a intenção aqui de dar uma aula e nem de ser um comentário bíblico, irmãos. A pregação não é aula. A pregação é, como diria Martin Lloyd Jones, uma lógica sob fogo. É teologia em chamas, né? Martin Lloyd Jones dizia que se não há poder, não existe pregação. E uma das tentações que nós temos ao expor esse texto é nos ater tanto nas minúcias que a pregação se torne um comentário bíblico, uma aula, uma palestra. Não é esse o meu interesse. Espero que Deus me ajude a ser fiel ao texto e ao mesmo tempo provocar esses teus afetos, essas tuas emoções, que você possa sair daqui deslumbrado, maravilhado com esse Deus que é soberano na salvação de um povo eleito. Romanos 9:11 então procura responder uma questão que é fundamental. Qual é o lugar de Israel nos planos de Deus? E aqui Paulo tem que lidar com uma situação visível na igreja. Nós temos que entender que neste ponto da história do cristianismo, a igreja já era composta majoritariamente por gentios. Grande parte dos judeus, a imensa maioria, havia rejeitado o Evangelho. E Paulo tem que lidar com essa situação que para muitos é inexplicável. Olhando a história do Antigo Testamento, olhando o chamado de Israel, olhando as bênçãos para as quais Israel foi alvo, Paulo aqui tem que lidar com uma questão complicada. Considerando tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, quais são os planos de Deus para Israel, uma vez que a imensa esmagadora dos judeus, a maioria dos judeus, negaram que Jesus é o Messias esperado? Algumas perguntas aqui estavam no ar. A primeira questão, como fica a situação de Israel? A segunda situação, por que os judeus rejeitaram o Evangelho? A objeção por trás dessas perguntas, meus irmãos, é a de que Deus não teria cumprido a sua palavra e as promessas que ele havia feito a Israel. E é no meio de tudo isso que o apóstolo acaba nos presenteando com essa resposta sobre Israel, e não apenas isso. Ao longo deste texto nós vamos ver uma das mais incríveis descrições na Bíblia da soberania de Deus na salvação de pecadores. O sermão de hoje ele vai ser dividido em 5 pontos. É para orientar, para quem gosta de tomar nota. O primeiro ponto vai do verso 1 ao verso 5 e vai tratar da tristeza do apóstolo Paulo. Primeiro ponto, verso 1 a verso 5, a tristeza de Paulo. O segundo ponto, o segundo tópico, vai do verso 6 ao versículo 13, que é a resposta para uma pergunta: quem é o verdadeiro povo de Deus? Paulo, do versículo 6 a 13, vai procurar responder essa pergunta: quem é de fato o verdadeiro povo de Deus? O terceiro tópico, que é do versículo 14 ao versículo 18, Paulo vai tratar a misericórdia divina como consequência da livre e soberana escolha de Deus. No quarto tópico, Paulo vai tratar, e aqui é um tópico extremamente provocativo a nós, é um tópico que nos leva à humildade, à humilhação, a reconhecer esse presente maravilhoso de Deus. Paulo vai tratar da queixa humana e vai tratar isso como uma insolente atitude contra Deus. E por fim, no verso 30 a 33, nós temos aqui a conclusão e as aplicações, um tratamento da questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Quando nós entramos no texto, verso 1 a 5, primeiro momento, como eu disse, nós temos uma mudança abrupta na narrativa do texto. Romanos 8 acaba, eu diria que de forma absolutamente triunfalista. Paulo está dizendo que absolutamente nenhum poder, tanto nesta vida quanto no mundo vindouro, é capaz de
separar o cristão de Deus. Não existe absolutamente nada neste mundo que pode nos separar da graça e do favor de Deus. E a explicação para isso é simples. A graça e o favor de Deus são uma posição segura do cristão, porque é um ato do próprio Deus. E absolutamente ninguém pode tirar das mãos do Cristo ressuscitado as suas ovelhas, que ele de antemão escolhe, predestina, justifica e glorifica. Chegamos no capítulo 9, e nós temos aqui a mais forte de todas as declarações de Paulo, o mais solene de todos os juramentos. Nós não vamos encontrar em nenhuma carta de Paulo um juramento tão solene quanto o que nós encontramos no versículo 1. Percebam o que Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo enfatiza tanto esse ponto que ele trata tanto afirmativamente quanto negativamente. Afirmativamente, Paulo diz: eu digo a verdade. E negativamente ele diz: eu não estou mentindo. Por que Paulo precisa introduzir este texto dessa forma? Nós temos que entender que até este momento, meus irmãos, Paulo era tratado em muitos lugares como um inimigo dos judeus. Os judeus tratavam Paulo como se ele fosse um desertor, um inimigo da pátria. Tratavam Paulo muitas vezes como se Paulo quisesse o mal dos judeus. É por isso que Paulo abre essa sessão trazendo um juramento solene. Ele está dizendo: olha, meus irmãos, meus compatriotas judeus, muitos dos quais também eram membros da igreja de Roma, eu digo a verdade em Cristo. Eu não estou mentindo, é tão sério o que eu vou falar, que a minha consciência e o próprio Espírito Santo testemunha que eu estou falando a verdade. E qual é essa verdade? Essa verdade está no verso 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Uau! Paulo olha para os seus compatriotas e ele diz: não é nada daquilo que vocês estão pensando. Não pensem que a rejeição de Israel do Evangelho me causa alegria, não. Não pensem que eu estou feliz com a situação de que a maioria dos judeus rejeitaram a Cristo. De forma nenhuma. Quando eu olho para o meu povo, Paulo está dizendo, eu sinto uma grande tristeza. Eu sinto uma incessante dor no coração. Por que isso? Por que Paulo usa esses termos de forma tão forte? E aqui o próprio texto vai nos explicar no verso 13 e 4 que Paulo fala isso se referindo à rejeição do Evangelho pelos seus compatriotas. Paulo sabe, meus irmãos, o que é conhecer a Cristo. Paulo sabe o que é desfrutar da sua justiça. Paulo sabe as consequências de rejeitar a salvação. Paulo sabe quão séria é esta mensagem. Até aqui Paulo disse que apenas o Evangelho é uma esperança firme para a humanidade. Que apenas o Evangelho é a esperança de nós sermos aceitos diante de Deus. Paulo sabia da verdade do Evangelho. Paulo, sabendo disso, Paulo também tinha o conhecimento que fora de Cristo não existe salvação. E logo aquela massa de judeus que se opunham ao Evangelho estavam caminhando para a condenação eterna. Paulo sabia que a situação não era fácil para o povo judeu. E Paulo não reage de forma morna com relação a isso. Paulo diz: eu tenho grande tristeza e dor no coração. E aqui no verso 3, aquilo que eu considero incrível. Pois eu mesmo, diz Paulo, desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: eu sei que fora de Cristo, fora do Evangelho, fora
deste abrigo seguro que nós temos na vida, na morte, na ressurreição de Cristo, fora desse presente da graça que é a salvação, o resto da humanidade, aqueles que estão representados por Adão e não por Cristo segundo Adão, todos estes estão em estado de condenação, eles são anátema, eles estão em estado de maldição, e Paulo diz: eu preferia trocar de lugar com eles. Se fosse para Israel ser salvo, eu preferia ser anátema, para que Israel pudesse ser salvo. Ele complementa isso dizendo que ele preferia ser separado de Cristo. A primeira analogia, a primeira imagem que nos vem à mente quando Paulo diz isso é de Moisés. Quando Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for com esse povo, risca o meu nome do teu livro. Paulo se coloca numa situação de intensa compaixão. E aqui, meus irmãos, nós temos que nos atentar para uma coisa. Paulo era um grande teólogo, Paulo era um grande estudioso. Paulo argumenta aqui de forma tão lógica. O argumento aqui de Paulo em Romanos, até antevendo possíveis perguntas dos seus adversários ou de questionadores, Paulo argumenta de forma tão lógica que por muito tempo a carta aos Romanos era usada como leitura obrigatória na faculdade de Direito para ensinar argumentação. No século XVIII, no século XIX, nos Estados Unidos, era leitura obrigatória nas faculdades de Direito. Paulo é lógico, Paulo tem um tratamento sistematizado, Paulo sabe desenvolver argumentos, mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele não escreve o que ele escreve de forma indiferente. Ele não apresenta a doutrina numa torre de marfim, não. Paulo está profundamente envolvido com a mensagem que ele apresenta. Paulo está profundamente imbuído desta mensagem. Ele tem plena consciência que fora de Cristo não há salvação. Ele tem plena consciência que não há esperança para a humanidade fora do Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a meio que fazer uma aplicação no meio do sermão. A verdade de Deus não serve apenas para esclarecer a nossa mente, ela precisa descer ao nosso coração. Paulo não é um teólogo frio, Paulo não é um teólogo indiferente. Ele está fazendo teologia e sentindo dor no coração ao mesmo tempo. Coisa extraordinária. Quando eu penso em Paulo falando dos judeus, eu penso na minha própria vida. Naqueles parentes que ainda não se entregaram a Cristo, naquele teu vizinho, naquele teu colega de trabalho. Paulo sabe que eles estão caminhando para o inferno, para a condenação eterna. É por isso que ele não consegue fazer teologia de forma fria. É por isso que o coração aquece no meio da teologia de Paulo, e Paulo disse: eu estou sentindo uma tristeza, porque eu sei que o caminho em que eles estão seguindo é um caminho de morte, de condenação, de ira. Paulo não fala e não inicia sua pregação lá no capítulo 1, verso 18, falando da ira de Deus como uma doutrina que não mexe com seu próprio coração. Mexe. Ele demonstra aqui que ele está pessoalmente envolvido com essa verdade. Mexe com o coração de Paulo. Mexe com o coração da vida de Paulo. E aqui eu me pergunto até que ponto as verdades do Evangelho desceram da nossa mente para o nosso coração. Eu tentei achar um texto para trazer aqui nessa pregação, mas eu não consegui achar. É um texto escrito por Oswald Smith. Eu não lembro se é o livro Paixão pelas Almas, Clamor do Mundo, um daqueles livros do Oswald Smith, em que ele faz a citação de um ateu, em que o ateu dizia: olha, se eu acreditasse nisso que vocês cristãos pregam, se eu acreditasse que existe uma vida eterna, que existe um porvir, que existe um dia, como nós recitamos no credo, que Cristo Jesus voltará para julgar vivos e mortos.
Se eu acreditasse nisso, eu devotaria a minha vida para ganhar almas do Senhor. Eu devotaria a minha vida para levar esse evangelho aos quatro cantos da terra. Paulo está dizendo que a teologia para ele não é algo abstrato. Que o conhecimento de que não há esperança em Cristo não é algo indiferente. Mexe com o coração dele. E aqui Paulo continua, depois de dizer aquilo que é impressionante, que ele mesmo preferia ser afastado de Cristo, ainda que ele saiba que isso é uma impossibilidade. É impossível a um salvo perder a salvação, ele sabe disso. Ele está argumentando em tese: eu preferia ser afastado de Cristo se isso gerasse uma conversão do meu povo, da minha nação. E Paulo começa a desenvolver isso e traz aquilo que é mais surpreendente, ou seja, que a rejeição judaica é quase inexplicável quando nós olhamos à luz dos benefícios que aquela nação gozava. Verso 4 e 5, Paulo vai citar inúmeros benefícios e eu vou citar alguns como exemplo. Paulo fala da adoção, se refere a Êxodo 4, 22. Israel é chamado de filho de Deus. Paulo fala da glória, e a Shekinah de Deus, a nuvem da glória, a manifestação da presença divina habitando no templo, no tabernáculo, que tantas vezes acompanhou aquela nação. Paulo vai falar sobre as alianças, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, a aliança que Deus estabeleceu com Moisés, a aliança que Deus estabeleceu com Davi. Percebam que Paulo está listando uma série de benefícios que Israel tinha e ao mesmo tempo a maioria do povo estava incrédula. A maioria do povo não acreditava no Evangelho, embora fossem alvos de inúmeros benefícios de Deus. Paulo vai citar aqui a lei, principalmente se referindo aos 10 mandamentos, mas a lei de Deus de forma geral, a adoração no templo, a ordem visível de culto, as promessas, e aqui sobretudo as promessas que profetizavam a vinda do próprio Messias. Paulo vai falar sobre os patriarcas e, acima de tudo, Paulo vai dizer que Deus escolheu a nação de Israel para que o Messias, o Salvador, o Rei do Universo, nascesse como judeu. Apesar de tudo isso, a grande maioria dos judeus não criam no Evangelho. E a consequência disso é que muitos poderiam pensar: Paulo, já que isso aconteceu, já que nós temos o Antigo Testamento, já que nós temos essa série de benefícios que Deus concedeu ao povo de Israel, e já que eu olho hoje para a igreja e não vejo que a maior parte dos judeus receberam o Evangelho, será que isso não significa que a palavra de Deus ou a promessa de Deus para Israel falhou? Essa era uma pergunta justa. Quando eu olho para o Antigo Testamento, Deus chama Israel, Deus trata Israel, Deus tira Israel do Egito, dá uma terra para Israel, manifesta a sua glória e a sua lei àquele povo. A pergunta justa que poderia estar na cabeça de alguém é: será que esta promessa de Deus para Israel falhou? E aqui nós entramos no segundo ponto do sermão. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Paulo vai tratar aqui do verso de número 6 a 13. Quem é o verdadeiro povo de Deus? E a primeira verdade que Paulo vai dizer é que Deus não rejeitou a Israel. A promessa de Deus não falhou. E Paulo vai explicar o porquê disso. A palavra de Deus não falhou. E aqui Paulo faz uma distinção importante e radical. Paulo vai dizer, na segunda parte do verso 6, que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo vai dizer que havia um Israel dentro de Israel. Havia um Israel espiritual dentro do Israel étnico. As promessas de Deus, Paulo vai dizer aqui, nunca foram dirigidas ao Israel
étnico. As promessas de Deus são dirigidas ao Israel espiritual. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nós precisamos definir bem o termo Israel aqui. Precisamos definir bem o que isso significa. E Paulo vai trazer algumas linhas para nós entendermos isso. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer, dentro deste ponto, é que a eleição não é genética, mas é espiritual. Primeiro ponto que Paulo vai trabalhar aqui, quando ele diz que há um Israel dentro de Israel, é que a eleição não é genética. Como a gente costuma brincar, e era uma frase antiga na igreja, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não era por ser descendentes de Abraão que eles tinham direito à promessa de Deus. Paulo vai explicar isso de uma forma que nos chama a atenção. Paulo vai dizer, existe um Israel, reforço, dentro de Israel. Paulo diz que pertencer ao povo espiritual sempre se baseou no chamado gracioso de Deus e não em identidade étnica. É isso que Paulo vai dizer no verso de número 8. Percebam o que Paulo diz. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Irmãos, Paulo aqui está absolutamente de acordo com Cristo. Absolutamente de acordo com os evangelhos. Lembram, vocês podem lembrar que João, o Batista, ele disse para os fariseus, para os líderes religiosos da sua época, que eles não podiam fiar sua esperança no fato de serem descendentes de Abraão. João Batista vai dizer, eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode trazer descendentes a Abraão. Nunca foi a descendência natural a herdeira da promessa, mas sim aqueles a quem Deus chamou Israel espiritual. E Paulo vai dizer mais, não só a descendência não é genética, mas essa eleição não é meritória. Essa eleição de Deus é incondicional. Verso 11 a 13, Paulo vai deixar bem claro que não há mérito nenhum na escolha divina. Percebam o que Paulo vai dizer. Paulo dá dois exemplos aqui. O exemplo do nascimento de Isaac e o exemplo de Jacó e Esaú, para mostrar que nem todos os filhos segundo a carne eram herdeiros da promessa. Nós sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, mas aqui o próprio Deus havia dito, verso 7, e eu estou indo e voltando aqui, que Isaque seria chamado a descendência de Abraão. Ismael não era herdeiro da promessa de Deus. E da mesma forma, Isaque, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia vai dizer que o Senhor disse que o remanescente seria Jacó e não Esaú. Olha que texto forte, verso de número 11, 12 e 13. E não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Aqui Paulo introduz mais um pensamento. A escolha de Deus em abençoar Jacó e Esaú foi anterior ao nascimento deles. A escolha de Deus. E aqui é importante dizer, tem um termo aqui que é muito forte, né? Aborreci a Esaú. Aborreci não significa que Deus tem um ódio de Esaú. Jesus mesmo usa essa expressão ao dizer, aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Aborrecer, quando Jesus fala isso, significa
amar menos. Aquele que não amar menos seu pai ou sua mãe do que a mim não é digno de mim. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma nítida preterição. Deus escolhe Jacó e não escolhe Esaú. E vai mais além disso. Ele vai dizer que isso acontece antes que eles mesmos tivessem nascido e antes que tivessem praticado o bem ou o mal. Percebam, meus irmãos, que a escolha de Deus não foi com base naquilo que ele sabia sobre como esses meninos seriam no futuro. Aliás, se nós formos analisar apenas do ponto de vista biográfico, talvez até Esaú teria sido uma escolha melhor que Jacó, se nós olharmos a biografia de Jacó. A escolha, nos diz Paulo, foi feita quando os gêmeos ainda não tinham praticado bem ou mal. E Paulo aqui também vai ressaltar qual que é a única diferença no resultado entre a escolha de Jacó e a rejeição de Esaú. Verso 11, Paulo vai dizer que o que motivou isso era o propósito de Deus segundo a eleição. Percebam que Paulo está dizendo aqui muito claro: os judeus, em sua grande maioria, não haviam respondido à oferta do Evangelho. Os judeus, em sua grande maioria, permaneciam rebeldes contra Deus. Paulo abre esse capítulo 9 mostrando que isso era uma causa de incômodo para ele. Inclusive, muitos teólogos veem aí, nessa dor que Paulo sentia, uma possibilidade para explicar o espinho na carne que Paulo vai falar na carta aos Coríntios. Que essa seria a dor que acompanhava ele. Paulo está lutando com esses sentimentos. E Paulo aqui vai defender as promessas de Deus. Paulo vai dizer, não, as promessas de Deus não falharam. Mas Deus nunca quis prometer a salvação universal de um Israel étnico. Os filhos de Deus não são os filhos segundo a carne. Não é uma descendência étnica. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram segundo a promessa, os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu antes mesmo que houvessem nascido ou praticado bem ou mal. Quando nós iniciamos aqui no verso 14 a 18, nós entramos numa terceira parte do sermão. A misericórdia divina é uma decisão de sua livre e soberana escolha. E depois que Paulo fala tudo isso, alguém pode pensar, se Deus escolhe alguns e, portanto, não escolhe a outros, essa escolha de Deus seria injusta. Paulo antecipa esse argumento. Paulo antecipa um argumento que poderia fazer parte dos membros daquela igreja para os quais ele dirigia a carta. E Paulo responde, dizendo, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Paulo aqui salvaguarda a justiça e a perfeição de Deus e mais, o direito de Deus em eleger alguns e deixar que outros sigam o seu próprio caminho para a perdição. Essa pregação é completamente politicamente incorreta, mas é isso que Paulo diz. Paulo diz, olha que extraordinário, verso 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Meu Deus. E aqui nós entramos na questão da justiça de Deus. Será Deus injusto por fazer isso? Paulo vai dizer que não. E qual é a razão pela qual Deus não é injusto? Qual é a razão? A razão é tudo aquilo que Paulo já pregou antes. O homem em seu estado natural merece a condenação. O homem em seu estado natural merece a ira. Quando Deus condena o pecador, quando a ira de Deus é aplicada ao ímpio, Deus não está sendo injusto, Deus está sendo justo, porque o salário do pecado é a morte.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus não é injusto com ninguém. O que ocorre de fato é que a uns Deus trata com justiça e a outros Deus trata com misericórdia. É isso que Paulo está dizendo. Não há injustiça da parte de Deus. Ou recebemos justiça ou recebemos misericórdia. Esse texto Paulo vai dizer exatamente isso. Não há injustiça da parte de Deus. E aqui, duas verdades são ressaltadas. Primeiro, a salvação não é por merecimento humano. Muito claro no verso 14 a 16. O verso 16 chega a ser ainda mais forte. Ele diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo, Deus não é injusto. Se você está aqui é porque foi alvo da misericórdia. Se você recebeu o Espírito Santo, é membro da família de Deus, é nova criatura em Cristo, saiba que Deus não usou com você de justiça, Ele usou de misericórdia. E essa é a mensagem do Evangelho. Apenas em Cristo e no Evangelho Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo, porque Deus pune o pecado no seu Filho. E nós estamos escondidinhos nele. E porque nós estamos escondidinhos nele, tudo aquilo que pertence a Cristo agora é nosso. Cristo é Filho, nós somos adotados. Cristo tem um corpo ressurreto, nós teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Cristo goza do favor eterno de Deus. Nós, unidos, mortos e ressuscitados com Cristo, gozamos do favor eterno de Deus. Paulo aqui vai dar uma outra verdade importante. Dar ao homem o que seus pecados merecem não é arbitrariedade de Deus. Ninguém poderá dizer que Deus é injusto. Ou Deus age com justiça, ou Deus age com misericórdia. É o que diz no verso 17 e 18, e aqui Paulo usa o texto de Êxodo, lá na 7ª praga, quando a palavra de Deus diz que Deus diz, para isso mesmo te levantei. Olha, Deus dizendo para Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E Paulo vai dizer, logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aqui nós chegamos num ponto importante. Um ponto que muitas pessoas têm dificuldade de equalizar. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Se Deus é soberano, se Deus salva quem Ele quer, o que acontece com aqueles que não são salvos? E aqui Paulo vai dizer que Deus de forma alguma, muda o coração de uma pessoa boa para amar, para cumprir os seus propósitos. O endurecimento de Deus aqui é fruto do próprio endurecimento de Faraó. Faraó rejeita o Senhor. Faraó se opõe ao povo de Deus. E nessa sanha pecaminosa, nessa sanha de endurecer o seu coração, o próprio Deus também deixa com que ele siga o seu caminho e endurece o coração dele. E é isso que vai nos dizer a palavra de Deus em Êxodo. A palavra de Deus vai nos dizer que Faraó endureceu o seu coração contra o povo de Deus. Que Faraó endurecia o seu coração. E aqui como nós conciliamos isso? Em Romanos diz que Deus endurece, em Êxodo diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração. E a resposta para isso é mais ou menos aquilo que Paulo fala em Romanos 1. Os ímpios pecaram, não deram ouvidos à verdade, se entregaram à idolatria, e por conta disso Deus os entregou também. À mesma medida que eles se entregaram, Paulo vai dizer por 3 vezes no capítulo 1 que Deus os entrega como consequência do seu endurecimento e do seu pecado. E é isso que nós temos aqui. Chegando no 4º bloco, e é o último antes da conclusão, naturalmente, depois de tudo isso, alguém pode perguntar, e é o que Paulo vai dizer no verso 19, então por que Deus se queixa?
Já que apenas os eleitos vão ser salvos, por que essas admoestações? Já que ninguém pode resistir à vontade de Deus, por que de tudo isso? E aqui Paulo vai trabalhar justamente essa ideia. Paulo prevê essa pergunta, Paulo antevê isso. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Num primeiro momento, Deus não responde essa pergunta. Deus não responde essa pergunta, Deus vai tratar a motivação por trás dessa pergunta. Perceba o que diz aqui. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar para quem o fez, por que me fizeste assim? Deus não responde. Paulo diz assim, em outras palavras, insolente. Quem é tu, homem, para questionar a Deus? No verso 19 a 21 pode chocar muitos, mas Paulo está argumentando de fato que Deus tem o direito de fazer o que ele deseja com as suas criaturas. Deus tem o direito de fazer o que ele deseja. E percebam, a resposta que Paulo dá é muito semelhante à resposta que Deus dá para Jó. Quando Jó questiona o sofrimento dele, ele diz, onde estava tu quando eu criei o mundo, quando eu dei ordem para o universo? Deus não responde Jó o motivo da aflição, do sofrimento dele. Jó não sabia aquele embate entre Deus e o diabo, que gerou todo aquele drama da vida dele. Jó questiona Deus, Jó argumenta com Deus, e quando Deus aparece para Jó, Deus não responde os questionamentos de Jó. Deus diz, eu sou soberano e tenho o direito de fazer aquilo que eu quero. Paulo vai ressaltar aqui que é Deus quem tem o controle de cada homem e não o homem o controle de Deus. Paulo vai usar a figura do oleiro. No verso de número 21, o oleiro que ficava criando barro. Eu não sei porquê, quando eu penso na figura do oleiro, a primeira memória que me vem na cabeça é o filme Ghost, ali, eles criando aquele barro, né? E antigamente ficava pedalando, né? Antigamente, para rodar, a pessoa tinha que ficar pedalando e o oleiro ia pegando aquele barro e dando forma, e daí retirava o vaso com o que sobrava, ele ia fazendo outros vasos com a mesma massa, com o mesmo barro. E aqui Paulo está dizendo, não sabe que o oleiro, ele pode fazer um vaso, para ser um vaso de flores e ficar no centro da tua casa, mas também pode fazer um vaso que seja usado para o lixo, que fica no cantinho, do mesmo barro. E esse é um direito de Deus. No verso 22 a 23, aqui tem uma das cenas mais extraordinárias. Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos ímpios. A condenação dos ímpios glorifica a Deus. É o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Paulo está dizendo que tanto ímpios como cristãos, tanto a condenação quanto a salvação glorificam o nome do Senhor. Paulo vai falar isso de forma muito clara, por exemplo, em relação à salvação, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 7, quando ele diz que nós fomos salvos para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A salvação traz glória ao nome de Deus. Um povo eleito que irá adorá-lo para sempre traz glória ao Senhor. Mas da mesma forma, e aqui usando a própria figura do faraó, a condenação, o juízo de Deus, Deus havia sido glorificado
nos diz a palavra de Deus, ao julgar Faraó, o povo egípcio e os deuses do Egito. O nome de Deus havia sido proclamado em toda a terra. Isso trouxe glória ao nome do Senhor. Portanto, quando Deus condena o ímpio, a sua justiça é glorificada. Quando Deus salva o cristão, a sua misericórdia e graça é glorificada. De qualquer forma, Deus é glorificado. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz mais, eu estou me encaminhando já para o final, eu vi que eu estourei todos os tempos aqui. Verso 24 ao 26, Deus nos dá por pura graça aquilo que nós não merecemos. É isso que Paulo está dizendo. Que aquele que não era, está no verso 25, chamarei meu povo aquele que não era meu povo, e amada que não era amada. Deus nos dá por pura graça aquilo que nós não merecemos. Deus chama judeus e gentios e cria uma nova humanidade, o Israel de Deus. E é esse Israel que está salvo, está seguro, está abrigado na justiça de Cristo. E Paulo continua a partir do verso de número 27 a 29, dizendo que Deus escolhe por sua graça um remanescente fiel. Paulo volta aqui para a história de Israel, cita o livro do profeta Isaías. Por que Paulo cita Isaías aqui? Para mostrar que ele não está inovando, isso não é um ensino novo. Paulo não está acrescentando algo que já não estivesse no Antigo Testamento. Isaías vai dizer assim: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Ou seja, Paulo está dizendo, nunca foi objetivo de Deus salvar todos os israelitas do ponto de vista étnico. Nunca foi. E aqui é interessante, a Bíblia vai tratar isso como um chamado de Deus. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. Não é um convite que eu possa aceitar ou rejeitar, é um chamado. É uma graça irresistível, é uma graça eficaz que nos torna membros do povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus preserva um remanescente fiel. E Paulo continua dizendo, porque a palavra do Senhor se cumprirá sobre a terra cabalmente em breve. Eu tenho que trazer o contexto aqui de Isaías. Quando fala isso no livro do profeta Isaías, Deus está anunciando o seu juízo. Essa é uma palavra de juízo. Deus irá cumprir cabalmente o seu juízo. E esse juízo inclui sim o povo de Israel. Aqueles que não estão em Cristo serão julgados, serão condenados e sofrerão a eterna ira de Deus. E aqui Isaías vai dizer, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ou seja, se Deus não tivesse os seus eleitos no meio do povo de Israel, nós teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aleluia. Meus irmãos, Paulo está dizendo, sempre foi esse o plano de Deus. Se os judeus rejeitaram a Cristo e o seu povo, será que nós deveríamos nos surpreender à luz de tudo aquilo que a Bíblia nos diz? E aqui eu quero me encaminhar para as conclusões e aplicações, e vai ser dentro da conclusão mesmo que eu vou citar os 4 últimos versículos. Primeira questão importante, a soberania de Deus é ensinada na Bíblia. Deus é absolutamente soberano. Deus é rei. Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. Foi Deus que chamou um povo. Abraão não estava buscando a Deus. Foi Deus que se revelou e chamou Abraão. Foi Deus que resgatou aquele povo do Egito. Foi Deus que deu a terra. Foi Deus quem chamou. O próprio Cristo vai dizer para os apóstolos, João capítulo 15, verso 16, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós.
e vos designei para que vardes, deis fruto e o vosso fruto permaneça. 1 João capítulo 4, verso 19, João vai dizer: nós apenas o amamos porque ele nos amou primeiro. Como soberano, essa é a segunda verdade, Deus faz o que ele quer, e Deus não tem necessidade de nos informar as suas razões. Deus não tem necessidade de nos informar porque ele elege um e rejeita outro. Ele não respondeu, Paulo não respondeu a pergunta, não deu uma justificativa plausível para a igreja de Roma. Deus não deu uma justificativa plausível em detalhes, agora faz sentido para Jó. Deus simplesmente diz: deixa eu ser Deus. É isso. Pense duas vezes antes de acusar que Deus é injusto. Terceiro lugar, Deus soberanamente chama todos aqueles a quem ele elegeu para a salvação, e nisso não há injustiça alguma. Deus usa misericórdia para com aqueles que ele escolheu e usa justiça para com aqueles que ele não escolheu. Os ímpios jamais vão poder dizer no inferno: nós estamos aqui por culpa de Deus. Não. Eles seguiram o seu próprio caminho, seguiram o seu próprio pecado, e a ira de Deus é a manifestação da sua justiça contra o pecado, contra a rebelião, contra a impiedade. Deus é glorificado. Isso assusta, né? Nossa sociedade ocidental, que é um tanto mimizenta, como nós costumamos dizer, assusta dizer que Deus é glorificado no castigo e na punição do ímpio, mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Em quarto lugar, e aqui eu vou aproveitar para citar os 4 últimos versos, não há incompatibilidade nenhuma entre a eleição e a responsabilidade humana. E aqui Paulo vai trabalhar isso. Israel se perdeu porque buscou a salvação por obras e não pela fé. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É o que Paulo vai dizer a partir do verso 30. Os gentios que não buscavam, que não faziam parte do povo chamado por Deus no Antigo Testamento, foram justificados. E Paulo vai dizer por que eles foram justificados. Foram justificados porque manifestaram fé em Cristo, porque receberam um presente da graça de Deus, porque se esconderam em Cristo Jesus, o único que pode nos livrar da ira vindoura. É isso que Paulo está dizendo. Israel, por outro lado, não alcançou essa justiça. Mas por que Israel não alcançou? Porque procurou estabelecer essa justiça de uma forma contrária àquela que Deus escolheu. Israel procurou a justiça por meio das obras. E aqui nós temos essa ideia que aparentemente gera um conflito na nossa mente. Até aqui Paulo diz que a rejeição de Israel veio por causa de um endurecimento à nação. Mas agora Paulo está dizendo que Israel se perdeu porque buscou a salvação no lugar errado. Percebam como a soberania de Deus e a responsabilidade humana se mantêm em pé aqui. Foi Israel que rejeitou o Messias. Jamais poderá culpar Deus disso. E é isso que Paulo está dizendo. Até aqui Paulo deixa de modo muito claro isso. E aqui a Bíblia une duas verdades, irmãos. A completa soberania de Deus sobre toda a história e a completa responsabilidade de cada ser humano por seu próprio comportamento. E aqui Paulo encerra no verso 33 dizendo: eis que põe uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nele crê não será confundido. Israel estava buscando a salvação por meio das obras. Por isso, Cristo Jesus se tornou para eles uma pedra de tropeço. Eles não conseguiam seguir nesse caminho, porque a mensagem do Evangelho é contrária àquilo que Israel estava fazendo. A Bíblia é muito clara, e Tiago deixa isso muito claro. Se nós guardarmos toda a lei e tropeçarmos num único ponto, nós somos culpados de termos violado toda a lei.
Israel não conseguiria alcançar a graça de Deus por outro caminho que não fosse pela fé em Cristo Jesus. E é por isso que eles tropeçaram, porque rejeitaram o modo pelo qual Deus salva os homens, que é por graça, mediante a fé. Quando o cristão, quando a pessoa, quando o ser humano ouve a mensagem do Evangelho e responde com arrependimento e fé e entrega a sua vida a Jesus, esse é o caminho para Deus. Qualquer outro caminho vocês já viram como dói quando a gente tropica e bate com o dedão numa pedra, né? Tira um tampão do dedo, vai tropicar na pedra de tropeço. Qualquer outro meio de salvação não vai dar em nada, só vai causar dor, frustração e tristeza. E aqui, meus irmãos, eu quero usar uma última citação, que é do meu pregador preferido, Martin Lloyd-Jones. Aquele que diz que se não há poder, não existe pregação. Martin Lloyd-Jones vai dizer, em respeito à soberania de Deus e à responsabilidade humana, ele vai dizer assim: em Romanos 9, versos 6 a 29, Paulo explica por que as pessoas são salvas. Pela eleição soberana de Deus. Nestes versículos agora, no verso 30 a 33, ele está nos mostrando por que elas se perdem. E a explicação é que é a responsabilidade de cada um. Portanto, é isso que a Bíblia ensina. Somente a eleição explica o salvo, mas a não eleição não explica o perdido. Ninguém seria salvo se Deus, de um modo soberano, não o escolhesse, como vimos extensamente nos versículos 6 a 29. Só a ação de Deus salva o homem. Então, por que alguém se perde? Porque não foi eleito? Não. O que explica o perdido é a sua rejeição ao Evangelho. Somos responsáveis por rejeitar o Evangelho, mas não somos responsáveis por aceitá-lo. É assim que Martin Lloyd-Jones trata esse texto. E aqui, eu quero só responder 3 perguntas, rapidamente encerro. Não é nem a aplicação, mas eu creio que pode ser uma dúvida que ficou na cabeça de vocês. Talvez ouvindo toda essa pregação alguém possa dizer: Isaac, como eu posso saber que eu sou um eleito? É natural, nós vimos que Deus elege para a salvação. Como eu posso saber se eu sou de fato um eleito? E aqui, meus irmãos, a maneira mais clara, biblicamente, de nós confirmarmos a nossa eleição é mediante o fruto. Se eu desejo seguir a Cristo, se eu recebo o Evangelho pela fé, se há um desejo por santidade, por obedecer ao Senhor, por me render a Ele, isso tudo a Bíblia vai dizer é uma evidência da eleição. Não se engane, o homem natural não consegue produzir essas coisas. Se há esse desejo de seguir a Cristo, se há esse amor pelo Evangelho, se há esse desejo de seguir o caminho do Senhor, isso é uma evidência que você de fato pertence ao Senhor. Porque o próprio Jesus vai dizer, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira alguma, lançarei fora. Segunda questão, diante desse texto, será que eu devo orar pelas pessoas se eu não sei se elas são eleitas? Eu oro, eu evangelizo, o que eu faço diante disso? Porque eu posso pregar o tanto que for, eu posso orar o tanto que for, se ela não for eleita não vai dar em nada. Pode ser que alguém pense isso no meio dessa pregação, e a resposta para isso é que Deus elege não apenas os fins, mas Ele também elege os meios para chamar aqueles que são seus. Então aqui eu exorto, continue orando por seu parente, continue orando pelo seu vizinho, continue orando pelo seu colega de trabalho, continue pregando para ele, porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós fazemos uma espécie de chamado interno, mas Deus internamente chama para si os seus eleitos, por meio desse chamado, ou como Paulo diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando nós pregamos, nós chamamos, mas quando o Espírito Santo torna viva essa palavra no coração do descrente, e diz como o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, compara esse ato da salvação com o ato da criação, quando das trevas resplandece a luz, isso é obra de Deus, não cabe a nós, mas cabe a nós orar, cabe a nós pregar, até porque não nos é dado saber quem são os eleitos e quem não são os eleitos. E por fim, é possível
Essa pergunta eu acho meio inviável, mas vai que alguém tenha, né? É possível querer ser salvo, crer no Evangelho, amar a Deus e não ser eleito? Alguém pode ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu vou encerrar por aqui. E a resposta é não. Não é possível. Se você, depois de ouvir tudo isso, você diz: Isaac, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu confesso Jesus Cristo como Senhor, a sua palavra como guia da minha vida. Existe um risco de eu chegar um dia na presença de Deus e lá um anjo lá com um tablet do céu verificar o nome lá e achar que meu nome não está dentre os eleitos? Irmãos, essa possibilidade não existe. Nós vimos que as pessoas foram rejeitadas porque rejeitaram a oferta do Evangelho. Então, se há esse desejo no teu coração, essa é, como diria Paulo, a prova da eleição. Se o Espírito Santo habita em ti, ele é o selo, ele é o penhor de que nós já não pertencemos a nós mesmos, mas somos propriedade de Deus. Vamos orar? Vamos orar, e aqui eu encerro. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Graças por tua palavra que foi pregada. Que evangelho maravilhoso, Deus. Que palavra extraordinária. O Senhor escolheu um povo. O Senhor preservou um povo. O Senhor salvou um povo. Somos gratos por fazer parte, Senhor, deste povo eleito. Pai, que o nosso coração não fique presunçoso, arrogante, frio, Deus. Mas assim como o apóstolo Paulo, que venhamos a ter dor no coração e tristeza por aqueles que se perdem. Move o nosso coração, Senhor, para que a nossa vida toda redunde glória ao teu nome. Que esse ensino, Senhor, ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração. É o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.